Dizer a verdade não é só uma atitude ética. É também uma atitude que cria coerência interna e permite que a gente direcione a energia da vontade de uma forma poderosa e construtiva. E esse é um dos assuntos que nós vamos explorar aqui. Vamos refletir sobre a nossa relação com a verdade para que ela seja mais verdadeira. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti. Meu trabalho é ajudar pessoas a viverem mais em paz com elas mesmas. Eu dou cursos online, retiros e palestras para uma vida mais autoconsciente nas dimensões mente, emoções e alma. Visite o meu site www.voceautoconsciente.com.br. Tem link na descrição deste episódio. Experimente escutar o podcast desde o número 0. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com seus amigos nos grupos de mensagens. O que faz bem para você, faz bem para muito mais gente. Episódio 164. Nossa relação com a verdade. Qual de nós não inventa um compromisso urgente para fugir de uma conversa que não está a fim de ter? Qual de nós, ao dar explicações sobre algo que fez, não conta exatamente o que aconteceu, omitindo algum pequeno detalhe mais comprometedor? Qual de nós não guarda a verdade sobre o que sente ou pensa por não ter coragem de dizer? Algo aí é familiar para você? Eu imagino que sim. Essas situações são comuns na nossa vida e ilustram a relação que temos com a verdade. Eu passei a dar atenção para esse assunto por conta da formação em yoga que eu estou fazendo. O yoga não envolve apenas as posturas, que são a sua faceta mais conhecida certamente. Se trata de um caminho de autoconhecimento e autorrealização muito bonito, que envolve toda uma filosofia de vida apoiada em 8 pilares, e dizer a verdade faz parte de um desses pilares. Falar a verdade não é só uma atitude ética. É também uma atitude que cria coerência interna e permite que a gente direcione a energia da vontade de uma forma poderosa e construtiva. Esse é um dos assuntos que nós vamos explorar aqui. Infelizmente, para a humanidade em geral, a verdade é pouco valorizada. Chega a ser escancaradamente pouco valorizada. Outro dia, numa rede social, eu assisti a um vídeo sobre mais um desses prodígios que a inteligência artificial anda fazendo. Era uma aplicação de IA que modifica a imagem dos olhos das pessoas nos vídeos. Uma coisa assim, você grava um vídeo olhando numa direção qualquer e a aplicação de IA mostra você olhando para frente. Com isso, você pode ler um texto num computador e o vídeo mostra você olhando para a câmera. Aí o apresentador faz o seguinte comentário: esse aplicativo é ótimo para participar de reuniões online. Ninguém vai perceber que você está com os olhos em outra coisa. Pois é, na teoria sabemos que a verdade deve prevalecer, mas na prática nós a distorcemos para ter alguma vantagem. A ocultamos para nos livrar de uma punição. Preferimos faltar com a verdade, a arriscar a nossa autoimagem. Nós a rifamos para obter algum ganho. Por outro lado, há também casos em que a verdade não pode ser dita. Ou coisa complicada, viu, essa nossa relação com a verdade. Quem sabe se ao menos a gente puder refletir sobre isso, a nossa relação com a verdade possa se tornar mais consciente, mais verdadeira. É o que eu convido você a fazer comigo neste episódio. Existe hoje muita reflexão sobre a verdade no plano social, do coletivo, nestes tempos de fake news e de narrativas sobre a realidade que não se baseiam em fatos, mas sim em opiniões e emoções,
as chamadas pós-verdades. É um assunto para lá de complexo, que os filósofos, sociólogos e cientistas políticos estão procurando entender. A nossa tarefa aqui é um pouco mais acessível. Refletir sobre como lidamos com a verdade a nosso respeito. Ou seja, a verdade sobre o que sentimos, pensamos, fazemos ou fizemos, sobre o que estamos vivendo agora ou vivemos no passado. Quando a gente pensa em motivos por que mentimos ou ocultamos a verdade, talvez venham à cabeça aqueles mais graves. Por exemplo, a pessoa cometeu um erro terrível, um crime, fez algo que prejudicou alguém, infringiu uma lei, e aí tenta esconder, ou mente para se safar, ou joga a culpa no outro. Ou de repente a pessoa cometeu um ato moralmente reprovável, traiu, enganou, e esconde o que fez, ou mente para proteger a sua imagem perante os outros. Enfim, tem situações que a gente reconhece como graves, e nesses casos concordamos que faltar com a verdade também é grave. Mas sabe, tem uma série de outras situações que não são graves, no sentido de não provocar danos, e nesses casos mentir pode parecer um mal menor, algo até inofensivo. Essas são as mentirinhas, aparentemente bobas, que a gente conta, achando que não dá nada. Mas, como vamos ver adiante, não é bem assim. E que situações seriam essas? Por exemplo, alguém vem nos perguntar se fizemos uma coisa. Você leu aquele livro que eu te dei? Você terminou o relatório? Você resolveu tal assunto com fulano? Então respondemos o que a pessoa quer ouvir para evitar conflitos, para não ter que dar explicações ou nos livrar da cobrança naquele momento. E depois fazemos o que a pessoa nos cobrou. Outro exemplo. Alguém nos convida para uma reunião social ou de trabalho, ou para fazer parte de algo, mas não estamos afim. E aí damos uma desculpa qualquer. Ah, que pena, eu tenho outro compromisso. Ah, puxa, eu vou receber uma visita. Eu vou viajar e não vou estar aqui. E aquelas incoerências que, como seres humanos que somos, podemos cometer? Tipo, viver pregando hábitos saudáveis, na companhia dos outros encher o prato de salada, mas quando se está sozinho, se entupir de guloseimas. Aquela coisa assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Incoerência também é uma forma de faltar com a verdade, porque aquilo que a gente fala, mas não faz, não é verdadeiro. Outro motivo por que faltamos com a verdade é para ter a aceitação alheia. Por exemplo, a pessoa se envergonha de algum aspecto da sua vida. Do lugar onde mora, sua origem, seu passado, sua condição social. E ela de repente esconde a verdade sobre si, ou finge ser quem não é, mente a respeito de quem é, porque acredita que só assim vai poder ser aceita em determinado grupo ou ambiente. Outro comportamento que se tem para obter aceitação é omitir o que se pensa ou sente. De repente, falar o contrário do que se pensa ou sente, para evitar de criar conflitos com alguém. E enquanto alguns buscam a aceitação faltando com a verdade para esconder quem são, outros faltam com a verdade para se destacar. É o caso da pessoa que inventa coisas. Ela faz e acontece, conta vantagem. O que é que ela está buscando? Ser admirada. Ter influência sobre os outros, talvez. Hoje, com as redes sociais, se vê muito disso por aí, né? Pessoas interpretando um personagem, sendo quem elas não são, para ter aceitação social. E falando francamente, em algum grau, mesmo que seja muito sutilmente, todos nós fazemos isso. Projetar exteriormente uma imagem melhorada de quem somos de fato, e, em nome disso, não sermos verdadeiros nos nossos comportamentos. Dizer sim quando a vontade é dizer não. Aparentar que estamos bem quando não estamos bem. Falar o oposto do que estamos sentindo. Tudo em nome de obter aceitação. Bem, quando a gente oculta algo ou mente para o outro,
estamos também faltando com a verdade para nós mesmos. E há casos em que tentamos enganar a nós mesmos. Segundo a psicologia, fazemos isso para evitar dissonâncias cognitivas, ou seja, um conflito entre o que fazemos e o que achamos que deveríamos fazer. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa tenha que fazer um trabalho que não acha ético. Sua consciência fica em conflito com isso, e para aliviar a pressão desse conflito, a pessoa diz para si mesma que muitas outras também fazem aquele trabalho e ninguém vai preso por causa disso. Agora, nessas de inventar uma justificativa para validar uma atitude que tivemos, uma atitude que vai contra os nossos valores, acabamos, claro, mentindo para nós mesmos. Existem situações em que faltar com a verdade é justificável? Bem, essa é uma questão filosófica das boas, né? Dá muito o que pensar. E há filósofos que têm uma postura rígida com relação à verdade. Santo Agostinho, por exemplo, dizia ele que a verdade deveria sempre prevalecer e que a mentira não era justificável em nenhuma hipótese. Outro com essa postura era Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII. Para ele, falar a verdade era um dever moral absoluto. E fim de papo. Mas a postura que predomina na filosofia é de que faltar com a verdade se justifica em casos que envolvem dilemas éticos. Por exemplo, uma pessoa poderia mentir para proteger a vida de alguém, escondendo esse alguém que estivesse sendo perseguido por um agressor, um criminoso. Um médico poderia omitir alguma informação do seu paciente, ou até faltar com a verdade, se ele considerar que isso seria o melhor para aquele paciente, num momento em que ele estivesse muito fragilizado. Um baita dilema ético esse. Seria justificável alguém mentir ou omitir o que pensa para não ferir os sentimentos do outro. Imagine uma situação assim. Uma amiga faz uma decoração muito extravagante da sala da casa dela e pergunta para você se você curtiu. Você acha aquilo horroroso, mas gosta muito da sua amiga, então você responde: eu achei bem moderno, fazendo um esforço para parecer convincente. Para resumir, há situações em que, por uma questão de empatia, de compaixão, seria justificável faltar com a verdade. E por falar em empatia e compaixão, é importante tê-las como conselheiras quando a nossa decisão é falar a verdade de um modo que não machuque o outro. Em outras palavras, a atitude de dizer a verdade deve estar acompanhada da atitude da não violência. E a gente tem para isso a abordagem da comunicação não violenta, a CNV, da qual eu já falei aqui. Foi no episódio 49, Dar e Receber Feedback. Olha, a CNV é uma das coisas que a gente deveria aprender na escola, desde pequenininhos, de tão importante que ela é. Para começar, a CNV nos ensina a reconhecer a nossa verdade, a verdade do que estamos sentindo, daquilo que está nos incomodando. E aí falar sobre isso de uma forma não julgadora do outro, não agressiva com relação ao outro. Porque quando a gente fala com julgamento e agressividade, por mais razão que tenhamos, a nossa verdade dificilmente vai ser compreendida pelo outro. Ele se sente atacado e se defende, muitas vezes respondendo com agressividade também. Então a gente viu até aqui que os principais motivos por que faltamos com a verdade são evitar uma punição ou críticas, desejo de aceitação, medo da rejeição ou evitar dissonância cognitiva. Quando escolhemos faltar com a verdade, é porque vemos nisso algum tipo de benefício. Senão a gente não mentiria, não esconderia as coisas. Mas será que esse benefício paga bem? Será que é compensador? Eu trago aqui as considerações do yoga a esse respeito, segundo a professora Juliana Campesi.
É com ela que eu estou fazendo a minha formação como instrutora de yoga. A professora lembra, para começar, que a pessoa que mente precisa lembrar da mentira que contou, para sustentar o que ela contou, para não cair em contradição. Quem já mentiu alguma vez na vida, ou seja, estamos falando de todos nós, porque essa é uma fraqueza humana, quem já mentiu sabe o quanto é cansativo ficar se policiando para não cair em contradição, para não se entregar. E o que é pior, muitas vezes, para sustentar uma mentira, a gente precisa contar outra, e isso pode não ter fim. É terrível. Pode chegar uma hora em que as mentiras nos consomem, tiram o nosso sono, e a gente já se enrolou tanto, que já não tem mais paz. Era preferível ter admitido a verdade desde o início. A mentira também cria uma divisão interna em nós, diz a Juliana. Uma falta de alinhamento entre o que a gente pensa, fala e faz. Se a nossa mente se habitua com uma coisa assim, eu sei a verdade, mas falo outra coisa, faço outra coisa, enfraquecemos a força da nossa vontade. Na hora em que a gente pensa e decide fazer algo, de repente a ação sai diferente, porque não prezamos esse alinhamento interno. Por exemplo, pensamos em acordar um pouco mais cedo para ter mais tempo para nós antes de sair para trabalhar. Mas na hora que toca o despertador, desligamos o alarme e não levantamos porque é ok para nós pensar numa coisa e fazer outra. E é assim que se enfraquece a força da nossa vontade. Nos acostumamos a não direcionar a vontade para uma ação efetiva. Também o poder da nossa palavra se enfraquece. Na filosofia do yoga, aquilo que uma pessoa fala pode efetivamente se manifestar na realidade dela, porque a palavra tem poder. Agora, se uma pessoa fala algo diferente do que pensa, ela não está dando a devida importância para a sua palavra. Chega uma hora em que ela desacredita no que fala. Tem muita gente que pratica afirmações para mudar crenças, padrões mentais, mas que efeito isso faz se o poder da nossa palavra foi esvaziado, né? Por isso aqui na filosofia do yoga, para fortalecer o poder da nossa palavra, o que a gente diz deve ser verdadeiro e também agradável e útil. Já falamos sobre ser verdadeiro. O que seria agora essa característica agradável? Não é falar só para agradar. A ideia aqui é falar de uma forma que a pessoa receba bem o que dizemos. Falar sem agressividade. Ser educado e verdadeiro ao mesmo tempo é uma habilidade que podemos aperfeiçoar, diz a Juliana. É possível falar a verdade com delicadeza. Alguém nos fez um convite, mas não estamos a fim de ir? Podemos dizer algo como: olha, me desculpe, por favor, não fica chateado, tá? Mas eu não estou na vibe de ir. Eu agradeço pelo convite. E por fim, para fortalecer o poder da nossa palavra, o que a gente diz deve ser útil. Podemos falar excessivamente, falar por falar para ter a atenção do outro, para preencher um silêncio que a gente considera incômodo. E com isso, podemos desperdiçar nossa palavra e aborrecer o outro também, que talvez não queira ouvir blá blá blá. Se por outro lado, o que a gente disser de alguma forma for útil para o outro, a nossa palavra estará tendo valor. É fato que às vezes precisamos falar sobre nós, nossos problemas, precisamos desabafar. E tudo bem falar sobre isso para alguém que esteja disposto a escutar. É o caso de procurar um conselheiro, um terapeuta, sugere a Juliana. Um amigo, uma pessoa conhecida pode ouvir, mas não consegue ajudar, não tem as ferramentas necessárias para ajudar. Então, que a gente possa falar aquilo que é verdadeiro e útil e da melhor maneira possível. Fazendo isso, a nossa palavra se fortalece e as pessoas passam a nos ouvir, diz a Juliana. A verdade sobre a nossa relação com a verdade é que não é tão simples falar a verdade, né?
Eu estou me lembrando aqui das falas do Dr. Gabor Maté no episódio 152, Autenticidade. A nossa relação com a verdade está no centro de um conflito entre duas necessidades essenciais do ser humano. De um lado, a necessidade de apego e de outro, a de autenticidade. Essas necessidades nos movem em direções diferentes. O apego faz a gente ansiar pela proximidade emocional com outras pessoas, nos sentirmos amados, validados, aceitos pelas outras pessoas, e em nome disso, nós podemos faltar com a verdade, como já vimos aqui. Já a autenticidade, que é a qualidade de ser verdadeiro em relação a si mesmo, como define o Gabor, a autenticidade é um impulso natural do ser humano. É um impulso para afirmar as nossas necessidades, para expressar o que sentimos e pensamos. Não é para menos, então, que calar uma verdade seja tão custoso para nós. É como se ela ficasse espremida entre a necessidade de ser autênticos e a necessidade de aceitação ou de apego. Imagine essas duas necessidades pressionando a verdade, uma de cada lado. Pode chegar uma hora em que a verdade escapa abruptamente dessa pressão e vem à tona. É isso que às vezes acontece com a ouvinte Flávia. Ela diz: sou uma pessoa muito reservada, vou aguentando coisas que as pessoas fazem comigo. Daí chega um dia em que eu explodo e digo-nas verdades. Resultado, sempre viram a cara para mim e me sinto mal porque disse umas verdades. Realmente, quando uma verdade escapa de modo abrupto, até violento, tem tudo para causar uma reação de rejeição das outras pessoas, e nos sentimos mal por ter dito aquilo. Continuamos calando verdades até que de novo uma delas escapa, e podemos repetir muitas e muitas vezes esse ciclo. Mudar isso começa por nos permitir reconhecer o que sentimos, porque o que sentimos é sempre a nossa verdade. O que pensamos pode não ser a verdade. Aliás, muitas vezes não é, porque a mente pode enganar a si mesma, né? Como nós vimos há pouco. Mas o que sentimos, isso é sempre verdadeiro. A Janine está fazendo esse exercício. Ela conta: eu estou aprendendo a me ouvir e a ouvir o que o meu coração deseja. Essa é uma grande verdade e que confesso que é desafiadora. Me percebi muitas vezes ocultando a minha verdade em prol de um bem-estar do outro. Dizer a verdade é falar o que sentimos, sem ocultar nem amenizar. Dizer a verdade também é encarar os fatos de frente, as responsabilidades pelos nossos atos e suas consequências, lembra Laís. Com isso, nos tornamos pessoas preparadas para tudo o que vier, ela diz. Quando aprendemos a ficar em paz com a verdade, seja ela qual for, fica mais simples comunicá-la para os outros. Não existe a pressão que muitas vezes nos faz falar impensadamente. Podemos escolher quando e como. Essa é a experiência do Luiz, que nos conta. É libertador dizer a verdade, mas precisa ser dita respeitando o conteúdo e a forma, aceitando o tempo de cada um com muita amorosidade. Agora, se a gente considerar que não dá para compartilhar a verdade com alguém, tudo bem também. Na experiência da Adriana, mais importante do que falar uma verdade é analisar se essa verdade precisa mesmo ser dita. Isso evita uma série de problemas, ela diz. Reconhecer uma verdade para mim mesma já é suficiente para que eu tome uma atitude sem necessitar que a outra pessoa ouça uma coisa que muitas vezes ela não está preparada e nem disposta a ouvir. Várias pessoas que compartilharam suas experiências para este episódio falaram que dizer a verdade liberta. Nos liberta de um peso na consciência, nos liberta de um silêncio autoimposto que está nos custando muito guardar, nos liberta de uma armadura em que a gente se colocou para não expor uma fraqueza.
A verdade nos liberta para sermos nós mesmos, autênticos, íntegros. E ser essa pessoa íntegra e absolutamente coerente que o yoga propõe é resultado de um bocado de trabalho. E tudo começa por dizermos a verdade para nós mesmos. Reconhecer honestamente o que sentimos, pensamos, o que fizemos ou estamos fazendo, sem justificativas, sem auto-engano e sem auto-julgamento também. Se você se pegar em auto-julgamento por causa de uma verdade sua, volte aqui neste episódio e lembre-se dos motivos por que faltamos com a verdade. Motivos que, a princípio, todos temos, todos bem humanos. Reconhecer a nossa verdade para nós mesmos já é um grande feito. É uma atitude de autorrespeito. Que você esteja bem. Um abraço.